Vamos falar sobre o auxílio-doença. Hoje é chamado como auxílio por incapacidade temporária, né? Mas antigamente tinha esse nome e a maioria das pessoas conhecem pelo auxílio-doença. Então vamos lá. Quem tem direito ao auxílio-doença? Toda e qualquer pessoa que tenha qualidade segurada. Mas doutora, quem tem qualidade segurada? Aquelas pessoas que estão contribuindo ou aquelas que ainda estão no período de graça. O que seria o período de graça? O período de graça é um período que você tem aí um bônus, né? A partir do momento que você para de contribuir, você tem um período de 12 meses. Esses 12 meses pode chegar a 24 ou até 36. Isso depende de cada caso. Para você saber se é o seu caso, consulte sempre um advogado. Temos a carência. A carência também é necessária, mas nem sempre. Existem algumas doenças que estão isentas de carência. Geralmente são doenças graves, como câncer, glaucoma. Existe uma lista aí. Vamos lá, então, você precisa... Existem as doenças que são isentas de carência. Em regra, você precisa de 12 meses de carência. Em algumas doenças, essas mais graves, existe uma lista dessas doenças. Elas estão isentas. E também, no caso de acidente. No caso de acidente, você está isento dessa necessidade dessa carência. Então, se você passou a ter qualidade segurado hoje e amanhã você sofre um acidente, você vai estar coberto e você vai ter o direito ao seu benefício. Havendo a incapacidade, lembrando que a incapacidade e não a doença que gere direito ao auxílio ou benefício. Por quê? Muitas vezes você tem a doença, mas essa doença não impede você de trabalhar. Então, você não tem uma incapacidade laborativa. Agora, se essa doença acabou gerando uma incapacidade para o seu trabalho, ainda que parcial, tá bom? Não precisa ser uma incapacidade total. Uma incapacidade parcial já gera direito ao auxílio-doença. Bom, você comprovada aí a sua impossibilidade de trabalhar, aí você vai fazer o pedido para o INSS do auxílio-doença. Nesse caso, você vai precisar documentos pessoais, comprovante de residência, documentos médicos que comprovem aí a sua doença ou na questão do acidente, a sua incapacidade laborativa. Nesse caso, feito esse requerimento, será marcada uma perícia, né? Aí você vai lá, vai passar pela perícia com o médico perito, e se ele constatar realmente de fato a sua incapacidade, ok, vai ser gerado um benefício lá pelo tempo que ele determinar. Agora, se não for concedido, o que fazer? Primeira coisa é baixar o PA, o processo administrativo todinho, solicitar o laudo pericial para você descobrir por que ele não deferiu o seu pedido, né? Porque ele indeferiu o seu pedido. Geralmente é porque você não tem qualidade segurado, ou porque você não tem carência, ou porque não há a incapacidade, ele não constatou aí uma incapacidade laborativa, ou porque existem documentos divergentes. Aqui é o ponto-chave da questão. Os documentos médicos, precisa tomar muito cuidado, por isso que é muito importante você ter um profissional qualificado acompanhando todo o seu processo, tá? Dependendo do documento que você juntar, ele vai dar base para o perito indeferir, porque ele pode falar que a sua doença se deu antes de você ter qualidade segurada, por exemplo. Isso é muito comum, tá? Acontecer. O que acontece? As pessoas vão lá sem o acompanhamento de um profissional, sem a orientação, e aí é aquilo que eu falei, eles querem levar assim a vida toda de exame, porque eles falam assim, nossa, quanto mais eu provar pro perito que eu tenho doença, melhor pra mim, né? E não é, porque aí no meio desses documentos todos, se o perito olhar e enxergar algum documento que comprove a pré-existência da doença, ele vai falar, ok, ele está doente, essa doença realmente impossibilita ele de trabalhar, mas ele não tem o direito porque a doença é pré-existente. E aí fica muito difícil de solucionar esse problema, né? Dependendo do documento, é impossível. Bom, com relação a essa questão, quando você contraiu a doença, ela também pode te ajudar. No começo desse vídeo, eu falei pra vocês que precisava ter qualidade segurada. E esse é o primeiro ponto que o perito vai analisar, porque se você não tiver qualidade segurada, nada feito, né? Não é bem assim. Existe uma possibilidade de conseguir o auxílio-doença sem você estar com qualidade segurada. Se eu comprovar que a sua doença já existia, que a sua doença começou num período em que você era segurado, que você estava segurado pelo INSS. E somente agora que ela veio a se manifestar.
Nesses casos, comprovada a pré-existência da doença, numa época em que você tinha qualidade segurada, aí sim você vai ter o direito ao auxílio-doença, mesmo sem ter a qualidade atual de segurado. Voltando à parte processual. Em caso de indeferimento, doutora, o que fazer? Bom, a primeira coisa, como eu já havia dito, é a gente pedir o PA e analisar todos os laudos, todos os documentos, verificar o porquê que o perito indeferiu esse pedido. E aí, depois que você entender o porquê que o perito fez esse indeferimento, aí nós vamos avaliar qual a melhor medida. Se é um novo pedido administrativo após 30 dias, por exemplo, às vezes deixou de juntar algum documento. Então, faz um novo pedido, espera 30 dias, faz um novo pedido, tá tudo certo. Ou, se realmente ele atacou a questão da incapacidade, muitas vezes, e isso assim, é o que 99% das vezes ocorre, ele fala que você não está incapaz para o trabalho. Você tem a doença, mas isso não gera incapacidade. Aí, geralmente, o melhor é a via administrativa, é a via judicial.